Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai conversar sobre a doença de Peyronie. Vocês já ouviram falar nisso? O que é a doença de Peyronie? Ela é marcada por uma curvatura peniana e essa curva ela vai decorrer de uma calcificação e uma fibrose que envolve as túnicas que revestem os corpos cavernosos. Ninguém sabe exatamente o motivo pelo qual isso vai se estabelecer, inferindo-se uma alteração no processo de cicatrização que vai estar envolvido durante toda a vida sexual de alguns homens, que vai ter algum microtrauma nessa região, podendo formar esse queloide, esse calo com esse encurtamento. Essa condição ela tem uma prevalência alta em alguns estudos de autópsia de pacientes que são analisados, os corpos cavernosos mostram até 20% de prevalência. Tá? A maior parte dessas afecções elas não são tão graves, mas algumas o são. Essa condição ela é marcada por duas fases, a fase aguda e a fase de doença estabelecida. Na fase aguda, que pode levar até 1 ano e meio, 2 anos, para que ela se estabilize, ela é marcada por ereções dolorosas, a formação e o remodelamento dessa placa com a curvatura resultante. Nessa fase, o tratamento geralmente tende a ser conservador, com medicações para o controle da dor, o amparo e o acolhimento desse paciente, havendo tratamento com trações penianas e até alguns exercícios que visam a diminuir o grau de curvatura que vai se ter na fase estabelecida. Então, nessa fase, geralmente o tratamento é expectante, resumindo ao controle da dor, as trações e eventualmente alguma medicação anti-inflamatória também. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, nós temos a fase de doença estabelecida. E daí essa placa ela vai estar mais estável e aí sim a gente vai ver o que é necessário ou não é necessário fazer por esse paciente. Primeira coisa a se avaliar é o quanto essa curvatura causa de transtorno para o paciente ou para o casal. Essa curvatura ela impede a penetração, ela traz dor para a parceria ou para o próprio paciente, tá? Se a resposta é negativa, talvez uma melhor solução seja o acompanhamento. Porém, se a curva traz dificuldade de penetração, se a curva traz dor, aí sim a gente vai precisar tratar. E daí nós temos que ver alguns fatores que são muito importantes. Esse paciente que tem essa curvatura, ele tem uma boa função eretiva? Se sim, trata-se a curva. Se não, a prótese peniana acaba sendo uma das opções terapêuticas. Mas a maior parte dos pacientes que vão requerer algum tipo de tratamento, eles têm sim uma função erétil preservada ou bastante recuperável com o uso de remédio. E aí o que nós vamos ter que analisar? Nós temos que analisar como é essa deformidade. Ela é uma deformidade biplanar, multiplanar, o grau de curvatura é muito importante e até mesmo a dimensão do pênis, onde as técnicas existentes elas devem ser customizadas, os riscos e benefícios devem ser muito bem expostos para que se trilhe o mesmo caminho em uníssono, bem definido. Existem as cirurgias de plicatura contralateral, são cirurgias tecnicamente mais fáceis, com muito menos complicações. Como desvantagem, existe algum grau de encurtamento do pênis. Existem também as cirurgias que são mais complexas, com a colocação de enxertos e que são cirurgias tecnicamente bastante sofisticadas, algumas reservadas para experts, cursando também com maior risco perioperatório e até mesmo algum risco até de disfunção de ereção, a se depender da localização da placa, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado nessa explanação que eu dei sobre essa doença, que ela é uma doença bastante frequente na nossa prática, e peço que você ative o seu sininho, compartilhe com quem você possa ajudar, e se você não tiver inscrito no canal, ajuda a gente.